pessoal, muito bom dia! Eu sou Daniel Morales, este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise, para você fazer bons negócios ao longo desta terça-feira, 26 de outubro. O dia começa com os investidores um pouco menos pessimistas, depois que a Bolsa resolveu dar um respiro no início da semana. Com a queda de mais de 7% na última semana, o temor maior era de que o poço fosse um pouco mais fundo e a aversão ao risco continuasse no mercado. Até mesmo porque o começo do dia foi com revisões do boletim Focus, inflação e Selic para cima, PIB para baixo. Mas a segunda-feira foi de um pouco mais de otimismo, principalmente pela ausência de notícias que impactam negativamente. Em outras palavras, a falta de notícias ruins é uma notícia boa. E até mesmo o que poderia parecer uma notícia ruim acabou se mostrando um gatilho. A Petrobras anunciou mais um reajuste nos combustíveis. Só neste ano já são mais de 65% de aumento no diesel e 74% na gasolina. Mesmo assim, os preços seguem defasados em relação ao exterior. A alta nos preços deu início da subida nas ações da Petrobras, que acabou se consolidando após a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o governo poderia privatizar a Petrobras. Segundo ele, a privatização entrou no radar. A desestatização aconteceria por meio da venda das ações da companhia que estão em poder da União. Hoje, o governo detém cerca de 50,5% do capital da Petrobras. Com a venda, a União perderia a maioria das ações e, consequentemente, o controle. Mas poderia impor condições que mantivesse o Golden Share e outras formas de poder na companhia. Ainda na noite de ontem, a Petrobras comunicou ao mercado que questionou o governo federal sobre a existência ou não de estudos sobre uma eventual venda de ações da companhia. O ministro Paulo Guedes falou, já depois do fechamento do mercado, que a Petrobras já tem décadas de monopólio e se daqui a algum tempo tiver migração dos combustíveis fósseis, o valor de mercado da estatal pode chegar a zero. Falou ainda que com uma declaração do presidente, a Petrobras criou bilhões em valor de mercado. Nas redes sociais, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o ministro manipula o mercado com essas declarações e falou que é preciso ação da CVM. No fim das contas, a Petrobras acabou sendo a maior alta da Bolsa ontem, com mais de 7%. O resultado também foi influenciado pela Vale e os bancos que tiveram um volume financeiro importante no pregão de ontem. Vamos então aos números. O Ibovespa aí fechou com alta de 2,28% aos 108.715 pontos. As maiores altas aí nós tivemos Petrobras, a Petri 4, com 6,84%, CVC 6,14%, Petri 3 fechou com 6,12%, e Iguatemi fechou com alta também de 5,62%. Nas maiores baixas aí a gente teve Suzano Papel com menos 2,51%, Idux com menos 1,32%, BRF com menos 1,27% e Marfrig 1,19%. Na agenda do dia, o investidor fica de olho em vários indicadores. Primeiro, o IPCA 15, que foi divulgado agora há pouco. O índice de outubro subiu a 1,20%, no mês passado o IPCA 15 foi de 1,14%. O valor veio acima das expectativas do mercado, que esperavam um recuo a 1% na margem. O resultado é o maior para o mês na série histórica. No ano, o IPCA 15 registra alta de 8,50% e no acumulado de 12 meses, elevação de 10,34%. O maior impacto veio do grupo transporte, seguido por habitação e alimentação e bebidas. E daqui a pouco também saem os dados do CAGED do mês de setembro, mostrando a criação de vagas formais de emprego. A estimativa é de que tenham sido criadas 360 mil vagas. Mais tarde também temos a arrecadação federal. E hoje ainda é o primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta terça-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de mais um dia positivo lá fora, né? Principalmente favorecido pela menor aversão a risco e também principalmente acompanhando os bons balanços corporativos, né? Com destaque para o setor de tecnologia, né? As Big Techs soltando bons resultados e ajudando principalmente as bolsas americanas a continuarem essa tendência de valorização que a gente tem visto nos últimos dias. Por aqui também não tem sido diferente, a gente começa a acelerar a temporada de balanços a partir de hoje aqui no Brasil, né, e os números também têm vindo positivos, né, e o mercado também querendo ler o copo meio cheio no curto prazo, né, até mesmo com a possibilidade, mesmo que seja pequena, de uma possível privatização da Petrobras. Ontem as ações da estatal foram né, destaque de alta aqui no nosso Ibovespa. Então a gente deve continuar essa tendência, mesmo com as commodities hoje particularmente relativamente estáveis, sem grandes oscilações. Tá? E lembrando também que a gente tem Copom marcado para amanhã, né, o anúncio da reunião do Copom, que deve trazer pelo menos 125 basis points, e o mercado não descarta a possibilidade de ser a mais, né, ou seja, maior, próximo de 150 basis points, ou seja, 1,5% de aumento nessa próxima reunião, né, de amanhã. É bem possível esse aumento, né? A gente tem alguns dados que podem corroborar, que podem colaborar para esse reforço um pouco mais alto, né, da Selic agora no curto prazo, tá bom? A gente continua com a agenda política bastante intensa, né? Mas a agenda corporativa começa a ganhar destaque e ela, sim, a nossa visão é bastante positiva, tá bom, pessoal? Então, tenham todos uma ótima terça-feira. Vamos ver se a gente tem mais um dia positivo por aqui, recuperando parte das quedas da semana passada, que foi bastante volátil. Então, todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve com o nosso Grafo do Dia. Até mais, tchau! Vamos agora então aos destaques internacionais. Mais uma empresa chinesa deixa de pagar seus credores. A Motherland China não pagou os juros e o principal devidos sobre um título de 250 milhões de dólares. A empresa disse que está trabalhando com o jurídico e financeiro para solucionar a crise. Ainda nessa perspectiva de calote, a Evergrande sofreu mais uma queda na Bolsa de Hong Kong nesta terça. As ações da incorporadora caíram mais de 4%. Vamos ver como é que fecharam as bolsas na Ásia hoje. Vamos lá. Na China, Xangai teve perda de 0,34%. Em Tóquio, o Nikkei teve forte alta, mais 1,77%. E Hang Seng teve baixa aí de 0,36%. Na Europa, o clima de otimismo segue com os bons resultados das empresas americanas, a alta dos índices nos Estados Unidos e também com a perspectiva de bons resultados no velho continente. Hoje mesmo, o banco UBS informou que teve lucro líquido de 2,28 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. O resultado é 9% maior do que o ganho obtido em igual período do ano passado. Os números superaram de longe a expectativa de analistas, que previam um lucro de 1,40 bilhão de dólares no período. Vamos ver como é que estão então as bolsas na Europa. DAX na Alemanha subindo 0,85%, CAC na França 0,72% de alta, subindo também FTSE no Reino Unido com 0,61%, agora 62%, e o índice Eurostoxx agora com mais 0,63%. Nos Estados Unidos, a Tesla esteve entre os principais destaques, porque a ação da montadora disparou 12,66% após a Hertz, uma locadora de veículos, anunciar a encomenda de 100 mil veículos para a sua frota até o fim de 2022. O negócio é avaliado em cerca de 4,2 bilhões de dólares. Com o noticiário favorável e os resultados positivos, a Tesla se tornou a quinta empresa dos Estados Unidos a ter valor de mercado igual ou superior a 1 trilhão de dólares. A Tesla fica atrás apenas de Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet, que é a companhia controladora do Google. No clima de resultados corporativos, o Facebook teve lucro líquido de 9,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre, uma alta de 17%.
sobre o mesmo período do ano passado. O lucro por ação foi de 3,22 dólares e ficou acima da expectativa. Hoje ainda saem os resultados de Microsoft, Google e Twitter. Vamos ver como é que estão operando os futuros americanos agora. A gente começa então com Dow Jones que está com alta de 0,33%, S&P 500 mais 0,43% e Nasdaq mais 0,59%. Falando em bancos, agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre o desconto dos bancos. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um gráfico muito interessante, que é uma pergunta que a gente recebe com frequência, que é um pouco do tamanho do desconto, né, dos bancos aqui no Brasil. A gente consegue ver que acontece no Brasil, acontece também lá fora, né? A gente está vendo aqui os bancos europeus, historicamente eles embutem um desconto, né, em relação à média. A gente está falando aí em torno aí de 20%, 23%. Mas esse desconto está muito excessivo, ele passa nesse momento de 40%. Quando a gente olha para essa metodologia, quando a gente olha para o PI, para o preço sobre lucro, em relação à média, em relação a outros setores. Então, essa percepção de que bancos estão baratos acontece no Brasil e também está acontecendo ao redor do mundo, com destaque aqui para a Europa, né? Grande efeito disso, com certeza, tem sido as fintechs, né, trazendo dúvidas e também uma revisão das expectativas em relação aos grandes bancos ao redor do mundo. Então a gente tem essa percepção que está acontecendo, né? De novo, essa percepção de múltiplos muito baixos, tanto aqui no Brasil como em diversas outras economias, né? Então esse desconto, na nossa visão, deveria fechar, reduzir, mas lembrando que é um desconto que ele deve existir, né, historicamente, em relação a outros negócios, aos outros business. Tá bom, pessoal? Então, sempre acompanhar aqui os resultados dos bancos, né? A gente está otimista, pode ser um catalisador de curto prazo aqui no Brasil, mas a gente não vê grande potencial assim para os grandes bancos aqui no nosso Ibovespa. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente se vê em breve aqui na BMC News. Tenha uma ótima terça-feira. Até mais. Tchau. É isso aí. Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouco no BMC News com a Paula Moraes. Vamos agora aos destaques corporativos. Na temporada de resultados, a Klabin divulgou os números agora cedo. A empresa reverteu o prejuízo e registrou lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no terceiro trimestre. O EBITDA somou 1,9 bilhão, uma alta de 56% em relação ao mesmo período. A EcoRodovias aumentou em 97% o lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao ano passado. A empresa registrou 141 milhões de reais de lucro. Segundo a empresa, o resultado se deve ao início da cobrança de pedágio pela EcoRodovias, ou a Ecovia Cerrado 3, crescimento no tráfego e reajustes nas tarifas. A Energias do Brasil reportou o lucro líquido de 510 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 70,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa afirma que o resultado do período foi impactado pelos segmentos de transmissão e distribuição, com recuperação da atividade econômica e expansão no número de clientes. E a TIM cresceu 21,4% o lucro líquido no terceiro trimestre, comparando aí com o mesmo período de 2020, chegando a 474 milhões de reais. O EBITDA da empresa somou 2,16 bilhões de reais, um crescimento de 4,5% na mesma base de comparação. A Gol concluiu o refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo no valor de 1,2 bilhão de reais. Em fato relevante, a Aérea informa que isso foi feito por meio de extensão de debêntures da GLA Linhas Aéreas, que é uma unidade operacional da empresa. A remuneração será feita a uma taxa de CDI mais 4,5% e data de vencimento é de 3 anos após a emissão dos títulos. A SimPropTech, nova marca da Cirela Commercial Properties, fechou a venda de 10 salas comerciais no edifício JK, em São Paulo, ao Fundo Renda Corporativa, gerido pela Rio Bravo Investimentos. O valor da negociação é de cerca de 124 milhões de reais. No acordo, a empresa garante a Rio Bravo, pelo prazo de 18 meses, uma renda mínima mensal equivalente a R$ 681 mil por mês, limitada ao valor total de R$ 2.350.000.
E a JHSF informou que concluiu a aquisição do controle da usina São Paulo depois de cumprir todas as condições precedentes. Com o fim da transação, a JHSF passa a deter 67% das ações da usina. E quem eu trago agora aqui para conversar com a gente é o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que vai fazer as análises de hoje. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Guga, hoje a Bolsa ontem, fechou em alta e trouxe pelo menos um alívio para os investidores. A notícia foi a possível privatização da Petrobras. A pergunta que fica é, será que o mercado está mesmo acreditando que essa privatização sai nas vésperas do ano eleitoral? E o que você acha dessa movimentação toda? Ótima pergunta, né? Ontem nós tivemos de fato essa movimentação, a Petrobras chegou a estar trabalhando acima de 7% no dia de ontem. É um ponto, né? Se tu for pensar assim, é aquele tema de privatização que não estava, vamos assim dizer, no radar de curto prazo, né? Mas é uma notícia que traz uma atmosfera nova para o mercado, para o sentimento do mercado no curto prazo. E a gente precisava de um respiro dentro daquele ambiente de pessimismo que se estava, né? Onde o governo, querendo ou não teria muitos mecanismos para onde conseguir tirar, né, fôlego financeiro para, quem sabe, não romper aí o teto dos gastos. Então, para mim, eu acho que foi mais uma narrativa assim que, querendo ou não, acho muito difícil acontecer antes das eleições, né? Talvez após as eleições possa vir a acontecer, mas não vou dizer que é impossível, né? Eu acho que a gente enxerga cada coisa mais surpreendente, né? A cada semestre, a cada trimestre, sempre tem alguma coisinha nova que faz com que os mercados se movimentem de uma maneira mais intensa. Não vou dizer que sim, não vou dizer que não, né? Eu acho que não tem como vamos lá, né? Ter uma previsão precisa em relação a isso. Tem que ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Legal, Guga. E outra pergunta que a gente se faz é se essa alta de ontem ela pode ser sustentada hoje e nos próximos dias. A gente tem alguns indicadores saindo, também os balanços corporativos que têm vindo bons. Quais são suas projeções, Guga? Mostra pra gente aí no gráfico. Legal, vamos olhar aqui então o gráfico do Ibovespa. Deixa eu entrar aqui no gráfico do Ibovespa com vocês, né? Lembrando, né, nosso grande divisor de águas para voltar a um tom positivo, ao meu ver, é a região dos 112.200 pontos. Tá? Nós estamos vendo a volatilidade aumentando, né, ao longo desse mês de setembro e outubro. Tá? Então, estamos com uma volatilidade alta. Quando vem uma notícia, né, de certa forma, que traz polêmica, né, e traz, de certa forma, outras expectativas para o mercado, a gente enxerga essas oscilações mais intensas no mercado, é natural, em função da volatilidade que nós estamos tendo aqui no período. Tá? Mas ainda, né, no curto prazo, o tom ainda é, né, pessimista, ainda é de baixa. Tá? Nós não podemos esquecer que hoje começa a reunião do Copom. Amanhã sai a decisão do Copom. Para mim, depois de todo aquele movimento que aconteceu na semana passada, provavelmente é a reunião mais importante, né, nessas últimas 3 reuniões. Então, o tom, né, que vai se colocar, né, após a decisão do Copom vai ser extremamente importante para dar o direcionamento do mercado no curto prazo. Certo? Então, assim, essa volatilidade ainda está presente e a gente tem que tomar um pouquinho de, vamos lá, né, cautela aí em cima das suas expectativas. Tá? Para o curto prazo, o que eu estou enxergando para esses próximos, para hoje e quem sabe amanhã, é um mercado, vamos lá, o tom mais positivo seria o mercado ficar aqui trabalhando entre esses 108 mil e os 110 mil pontos. Tá? Esse para mim seria o tom mais positivo, que mostraria que de fato o mercado ele, né, encontrou o fundo lá na região dos 100 mil pontos e teve de certa forma um fluxo comprador e não simplesmente uma redução de proteção. Tá? Porque na verdade muito do movimento que eu enxerguei ontem, muito foi também de redução de proteções. Tá? Então o mercado foi às compras para zerar posições vendedoras. Tá? Então também a gente tem que ir percebendo, Daniel, esse movimento do mercado como um todo.
Tá? Então, na minha opinião, se teve esse processo, esse movimento no dia de ontem, tá? O mercado ele foi até a região dos 110 mil pontos, que foi a nossa projeção ontem no pre-market, né? Eu tinha feito essa projeção com vocês no pre-market, e eu começo a ficar com um tom um pouco mais negativo, né? Ou seja, se o mercado quiser se proteger novamente nesse patamar de preço, né? Aquele fluxo que estava vendido, que teve que se zerar, se por um acaso ele voltar a montar posição esperando a decisão do Copom de amanhã, podemos sim ver o mercado voltar lá para a região dos 105 mil pontos. Tá? Legal, Guga. Agora a gente tem repercutido também bastante a questão inflacionária, Guga. Agora cedo saiu o IPCA 15, né? Com alta de 1,2% acima das expectativas. Como é que você está vendo essa pressão inflacionária e os impactos disso tudo nas empresas? Bom, é só a gente olhar o comportamento aí do setor de varejo, né, o setor de serviço e como sofreram nessas últimas movimentações da nossa bolsa. Né? Então, a inflação é um tema. De novo, né, amanhã temos decisões, tem decisão do Copom, certo? Então, todo o acontecimento político da semana passada, somando, né, com os resultados dos índices de inflação, provavelmente amanhã, né, o mercado ele já está pagando aí uma alta acima do 1%, que era o que a gente estava vendo aí nas últimas reuniões do Copom. Legal. Guga, vamos então aos pedidos aqui do pessoal no nosso chat. O Ginter já está pedindo aqui para você olhar Banco Pan. Vamos olhar então o Banco Pan? O que eu estou enxergando aqui no Banco Pan? Como quase todo o mercado, né, num processo de correção desde o início de junho deste ano. Então, passa por todo esse processo de correção. Não está muito claro aqui as etapas desse processo de correção. Acredito que no curto prazo existe a possibilidade de ter um respiro. Sim, existe a possibilidade de ter um respiro. Esse respiro no curto prazo seria voltar ali para a região dos R$ 22,50. Tá? Então consigo enxergar aqui, se por um acaso a gente conseguir entrar numa janela positiva, a gente tem espaço para conseguir chegar nesse patamar de preço de R$ 22,50. Continuando a movimentação de baixa, o que eu consigo fazer de projeção seria Banco Pan continuar aqui a sua movimentação até R$ 12,75, R$ 12,80, tá? Por que dessa movimentação ampla? É só a gente perceber aqui a amplitude da volatilidade que a gente está tendo neste momento aqui em Banco Pan, tá? Então a gente vai conseguir entender, né, o que de fato pode vir a acontecer aqui com o ativo no curto prazo. Boa. Guga, o Marcos Mancini faz a seguinte pergunta, ele fala assim, Guga, PDG foi a 4 e voltou. Já está no novo suporte? Vamos olhar. PDGR3. Boa. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Né? Tem que primeiro tentar entender aonde nós estamos aqui no curto prazo. Certo? Então, tentar entender o que aconteceu na movimentação de baixa, no ciclo de baixa. Ó, já consigo perceber através da última movimentação que nós tínhamos tido de alta, que aconteceu ali entre os dias 7 de janeiro e 3 de fevereiro de 2021. Tá? Então essa foi a movimentação que nós tivemos intensa de alta. Nota que depois sofreu todo o processo de correção e para voltar nesse patamar de preço que estava ali no dia 3 de fevereiro, tá? O mercado demorou muito mais tempo. Tá? É isso que eu estou mostrando aqui, ó, marcando aqui para vocês. Então, a gente teve aqui muito mais desgaste em tempo para a cotação chegar no mesmo patamar que estava anteriormente. O que isso aqui quer dizer? Né? Quer mostrar aqui que o mercado ele tinha uma fragilidade na tendência. E, de fato, né, essa fragilidade foi vista com o movimento que nós tivemos aqui em sequência, que foi o movimento que aconteceu do dia 24 de junho até o dia 8 de outubro. Tá? Então, quando eu faço a minha projeção da movimentação de baixa, olha, nós vimos chegar aqui em 1,67, que é o nível da estrutura de expansão. O que aconteceu aqui? O mercado, né, acaba surgindo, né, uma notícia, preço anda muito forte para cima, corrigindo boa parte de toda a movimentação que nós tivemos de queda. Então, quando a gente mede esse movimento, né, tivemos aqui uma movimentação que foi de 60% do movimento de queda que nós tivemos, tá? E aí o mercado volta ao processo de buscar, né, aquela tendência de baixa, ou seja,
tenta novamente, né, seguir aquela movimentação que nós tínhamos anteriormente. Tá. O que precisa acontecer aqui no curto prazo? Nós precisamos ver o mercado gastar mais tempo aqui tentando buscar a tendência de baixa para que a gente possa de fato entender, de fato compreender que essa tendência terminou, né? Que toda essa intensidade que tinha aqui negativa, ela não tem mais participantes querendo vender, né, nesses níveis de preço. Então precisamos esperar um pouco mais de tempo. Tá? A volatilidade foi lá para as alturas, tá? Então ainda não está pronto para se buscar o gatilho de compra. Tá? Eu, por hora, né, eu prefiro aguardar um pouco mais, ver essa volatilidade diminuir e aí sim começar a olhar e a projetar para onde PDG pode, né, num segundo momento, se desenvolver. Tem algumas ideias, né, para onde eu posso ver PDG andar? Tenho. Seria ali, ó, a região de R$6 até R$7 o primeiro movimento, tá? Quando voltasse a ter esse movimento de alta. E depois, no segundo momento, quem sabe, ir buscar a região de R$25,20. Tá? Então, a volatilidade está nas alturas, as projeções elas são bem amplas, o que obriga, né, o investidor a ter uma posição muito reduzida no papel. Legal. Guga, o Carlos Eduardo está pedindo duas aqui. Vamos começar com a primeira aqui que ele pediu, que é Ecorodovias. O que eu enxergo aqui em Ecorodovias? Tá? Vamos olhar aqui com calma. Tentar entender primeiro o que aconteceu na baixa. Eu preciso entender o que tem fechado aqui para baixo para poder, de certa forma, fazer uma projeção de alta, né? Então, já identifiquei aqui o movimento. O movimento que, né, querendo ou não, a base de dados que nós conseguimos utilizar para fazer a projeção de baixa, ela é essa aqui, entre o dia 10 de outubro de 2020 e 7 de dezembro de 2020. Tá? Ela serve como referência. Nota que a cotação, nessa última baixa, ela chegou aqui no ponto de 1,68 dessa alta, o que mostra que, de fato, né, a gente tem aqui uma chance muito grande de inverter o movimento do ativo a partir desse nível de preço. Tá? Então, o que dá para nós esperarmos de alta aqui em Ecorodovias? Vamos lá. A base de dados que eu gosto de pegar nessa tendência aqui, né, que eu vou usar como base para a gente traçar nossa tese, é aqui entre o dia 20 de julho de 2021 e 17 de agosto de 2021. Tá? A movimentação de alta que nós tivemos, que mostrou aqui que o movimento poderia estar aqui próximo do fim, né, foi esse movimento que aconteceu aqui entre os dias 17 de agosto até o dia 26 de agosto. Tá? Então, aqui está a referência. Nota que essa movimentação foi até 50%. Então, eu acredito que Ecorodovias tem espaço para um retorno agora de curto prazo para voltar ali para a região de R$11, tá? Podendo chegar até R$11,70. E no melhor dos mundos, tá, seria ir para R$14,65. Tá? Eu estou muito, vamos assim dizer, tô muito ansioso para ver os resultados, né, que nós vamos ter aí nessa temporada de balanços que a gente está chegando. Né? Eu tô bem curioso para ver os resultados e a resposta que o mercado vai dar. Bacana, Guga. O outro que o Carlos pediu foi EDP Brasil, que eu nem conheci o ticker, é ENBR3. EN? É ENBR3. Tá, então é Energias do Brasil. Energias do Brasil? Aqui para mim aparece EDP, por isso. Ah, EDP. É, parece EDP Brasil. Bom, então eu botei ENBR3, tá? Tá. Vamos lá. Tudo indica que tem condições para continuar a movimentação de alta até a região de R$22,30. Tá? Para mim é uma boa possibilidade aqui, num primeiro movimento, acreditar que possa ir buscar esse patamar de preço de R$22,30. Boa.
Eu tô olhando aqui, o Lucas Gomes tá pedindo aqui Raizen. É isso aí, Raizen. Vamos olhar aqui, Raizen, Raiz 4. Bom, o que acontece, né? Aqui nós temos... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Nós temos uma base de dados mais curta, tá? Eu não consigo fazer aqui uma grande projeção, uma grande visão aqui em relação ao comportamento de curto prazo, tá? Não consigo analisar aqui bem o ciclo. A gente está tendo aqui um movimento de repique, tá? Eu acredito que em algum momento a gente vai parar esse movimento de curto prazo de alta, tá? Vai tentar continuar a tendência de baixa, a volatilidade ela vai cair, e aí quando a volatilidade cair, a gente vai ter condições de tanto de projetar para onde podemos esperar que Raizen possa chegar, né? Quanto também definir o nível de stop. Então, por hora, né, nesse momento, nessa fotografia, não tem muito o que se olhar, né? O que eu posso, vamos lá, traçar aqui seria simplesmente aonde esse repique pode vir a acabar, tá? E aí eu consigo enxergar que tem espaço para continuar subindo até 6,80, 6,85. Boa. Ó, aqui o Juvite e o Cerveja, grande Cerveja, eles estão pedindo oi. O pessoal gosta de oi, né? O pessoal adora oi, né? Vamos estudar oi aqui. A esperança é a última que morre. Vamos lá. Tá. Primeiro, tem aqui uma grande chance do ciclo de baixa de curto prazo ter encerrado, só que a gente está aqui numa janela que eu imaginava que oi precisava ter voltado pelo menos a 1,30. Tá? É engraçado a quantidade de gente que eu conheço, né, de analistas antigos, que estão nessa tese de oi aí abraçados já há anos, né? E, obviamente, cada vez que vai passando o tempo, né, mais se quer que essa tese se concretize, tá? O ponto é que a resposta que o mercado vai dando, né, ela não é muito legal, pelo menos no curto prazo. Tá? Essa resposta aqui dessa alta e ter devolvido todo o movimento de alta me leva a acreditar que oi pode escorregar novamente para baixo e quem sabe chegar aqui na região de 70 centavos. Tá? Esses 98 centavos é bem o divisor de águas, certo? Eu não gostei dessa movimentação que nós tivemos aqui nesses últimos pregões, né, para ser mais exato aqui nesses últimos 5 pregões. Tá? Eu acho que oi devolveu, né, muito forte essa resposta positiva que tinha tido e isso não é muito legal. Tá? Então, imaginar que possa cair lá para os 70 centavos é totalmente possível. Tá? Quando a tese começar a de fato surgir efeito, bom, eu consigo enxergar em movimentações de oi para voltar lá acima dos R$2, dos 2,30, certo? Por que é importante olhar que podemos voltar para esses 70 centavos? Porque é uma desvalorização de 30% num curto prazo. Tá? Então não dá para sofrer muito se por acaso isso acontecer. Tem que entender que a volatilidade de oi é mais alta, tá? Que os movimentos em oi não são movimentos pequenos, certo? Cada centavo que movimenta na oi hoje é 1%, né? Então, olha, oi subiu 10%, oi caiu 10%, é super, né, tranquilo, super natural nos dias de hoje. Boa, Guga. Acho que é só hoje, né? Então, dá o seu recado do dia. Bom, o recado é que, de fato, né, a gente tem que ficar acompanhando a decisão do Copom de amanhã. Tá? Eu acho que não dá para ficar também ficar muito impactado pelo movimento de hoje, né, no mercado. Ontem a gente teve aí uma alta, chegou a bolsa trabalhando acima dos 3% de valorização. Hoje é possível também que a gente tenha uma correção, né? Não estou tão confiante assim que a gente vai ter uma grande valorização, né, num dia que antecede uma decisão de Copom tão importante. Acho que o mercado ele tende a puxar um pouco mais o freio de mão e ficar, né, vamos lá, né, meio que observando quais serão as cenas dos próximos capítulos. Um ponto que me chama a atenção é como os estrangeiros já começam a se posicionar no índice futuro, né? Então, se tivermos notícias boas, provavelmente vamos ter aí um movimento interessante, Petro, Vale e principalmente também nos bancões. Legal, vamos ficar de olho então. Guga, valeu, abraço para você, até amanhã.
Valeu, um abraço. É isso aí, gente. Essas foram as análises do Gustavo Almeida, o nosso Guga, que todos os dias no Pre-Market. Antes de encerrar, deixa eu dar o nosso bom dia de sempre, né? O nosso bom dia de guerra aqui, o Rui Rengel, bom dia. Tem também o Cerveja, falando que a Paula Moraes atrasou. Ela nunca se atrasa, fica tranquilo. Ela tá dentro do horário. O Vitor Natan pedindo like aí, pessoal. Like sempre. O Jonas também, bom dia, like dado. Vitor Hugo também. Não deu para analisar tudo hoje, Vitor. Desculpa, mas a gente vai sempre que possível, a gente tenta analisar, viu? Manuel Oliveira, Paulo Leite, tem o Davi Guglielmo, Luiz Pesarolo, Daniel Pagnin. Bom dia, jovens. Gostei. Paulo Leite, Rosana Meirelles do Vale também, o Emerson Duarte, o Wendel, esse é grande, Luiz Felipe, o Lucas Antunes, Rodrigo Lopes e por aí vai, muita gente aqui dando o seu bom dia pra gente. Bom dia também para o Lucas Gomes, valeu gente, muito obrigado aí por fazer parte aí do nosso chat e tá aqui acompanhando a programação da BMC News. Agora eu passo a bola para a Paula Moraes, que já está pronta aí para o BMC News. Bom dia para você, Paula. Está no horário antes de mais nada. Daniel Morales, na verdade você tem tempo, porque ontem eu estourei tanto que você tá com crédito aí. Tá igual quando eu vou nos brinquedinhos com meu filho aí, que a gente passa lá o cartãozinho, né? Aí tem os créditos de minutos, aí ele desiste do brinquedo antes, eu falo, não filho, tem crédito, fica lá mais tempo, aproveita, né? Aproveita, a mamãe tá pagando a máquina aí, tem mais 5 minutos. Boa. Você tem crédito, Daniel, ontem eu extrapolei aí, tá tudo certo. Não, mas quando tem notícia, tem que extrapolar. Importante é a notícia, não importa qual seja o apresentador que esteja aqui comandando, o importante é realmente a notícia em primeiro lugar e as análises. E eu já anotei aqui, viu, quem pediu o VEG ali, que foi acho que o Vitor Hugo que você falou? Acho que foi. Vitor Hugo, VEG 3, a gente pede já para o nosso analista que vai entrar na sequência. Fica tranquilo, Vitor. Não importa realmente isso que a gente está falando. A análise vai ser feita. Não importa o horário ou com quem seja, mas a gente vai pedir. Fica tranquilo. Obrigada, Dani. Beijo para você. Beijo, bom jornal.